Olá, queridos, bom dia. Bom, então eu vou fazer aqui um exercício, tá? Sobre a determinação do fio, né? Ou seja, da área da seção, né? Qual vai ser a bitola do fio e do seu disjuntor termomagnético, tá? Então, isso para cada circuito. Lembrando que aqui eu já tenho aquele passo a passo feito, né? Seria a nossa segunda planilha lá, a segunda aba da planilha, onde eu tenho aqui circuito 1, circuito 2, ou seja, eu já fiz a divisão, né, dos circuitos com base nas referências da norma, tá? Então, só vou fazer aqui com vocês rapidamente essa parte da determinação do condutor, do disjuntor e também como que a gente vai balancear isso entre fase R, S, T e o que significa isso aqui, né? Essa fase R, S, T, o que é, para que serve, tá? Bom, então vamos lá, eu tenho aqui um exemplo hipotético, tá? Então, eu tenho aqui os meus circuitos, a carga de cada um dos circuitos, né, conforme a minha previsão. E aqui eu já fiz o cálculo da corrente, ou seja, eu peguei este valor aqui da potência, né? Então, tipo, 500 dividido por 220, eu tenho uma corrente de 2,27 amperes, que nada mais é do que essa aplicação aqui. Ou seja, é esse quarto passo aqui que eu fiz aqui, e eu tenho a minha corrente, e essa corrente está aqui. Então, toda essa coluna aqui é em ampere, porque trata-se da corrente, ou seja, da quantidade de combustível, da quantidade de eletricidade que precisa passar dentro do fio para alimentar esse circuito, tá? Cada um deles, lógico. Bom, então vamos lá por partes. O que eu preciso fazer em primeiro lugar? Bom, vamos dar sequência aqui, vamos para o quinto passo, tá? Então, aqui, ó, você tem a quantidade de corrente elétrica necessária para alimentar o circuito. Agora, veja na tabela abaixo qual condutor capaz de transmitir essa corrente. Queridos, imaginem a eletricidade como uma água, né? Quanto mais água você precisa levar para um determinado ponto, maior a seção do tubo. E isso funciona da mesma forma com a eletricidade. Por isso que o chuveiro, que gasta muita luz, muita energia, ele precisa de uma bitola, ou seja, de um fio mais grosso, para que a gente consiga levar mais combustível, tá? Por sua vez, o aparelho que protege esse fio tem que ser equivalente ao fio e não à potência, tá? Então, a gente vai ver isso com calma. Olha só. Então, vamos para o quinto passo. Como que eu vou escolher aqui, ó, qual é o condutor necessário para levar essa quantidade de eletricidade? Bom, então vamos lá. Circuito número 1, eu tenho uma corrente de 2,27 amperes. Ou seja, eu preciso levar 2,27 amperes de combustível. Então, aqui, ó, vamos olhar aqui, ó. A seção, ou seja, o fio de 1,5, ele é capaz de transmitir uma corrente de até 14 amperes. Ele dá conta aqui desse meu circuito? Sim, ele dá conta, queridos. Então, vamos lá, vamos botar aqui, ó. Pro meu circuito número 1, eu vou ter um condutor de 1,5. 1,5. Bom, agora eu quero que vocês olhem aqui embaixo. A norma diz que a seção mínima de condutores elétricos para iluminação precisa ser de 1,5 e das tomadas de 2,5. Então, antes de eu determinar se vai ser exatamente o meu fio 1,5, eu preciso ver se não é um circuito de tomada, porque para a tomada o mínimo é 2,5, tá? Então, para o circuito de iluminação, eu posso sim usar o 1,5 amperes, que é capaz de carregar em si até 14 amperes, ou seja, é bastante coisa, tá? Bom, então vamos lá. Então, o circuito número 1 cabe 1,5, o circuito número 2 também cabe 1,5. O circuito número 3 não cabe 1,5, certo? Porque ele é de tomada, já preciso usar no mínimo 1 de 2,5. E além do que, a potência que ele precisa é de 15, ou seja, é superior à corrente máxima que ele
que ele consegue carregar, né? Então, eu vou precisar usar um fio que transporte uma quantidade maior de eletricidade, né? Que suporte uma corrente maior dentro de si. Então, eu já vou precisar usar aqui, para as TUGs, um fio, ou seja, um condutor de 2,5 amperes. Aqui, queridos, nesse circuito número 4, observem que a corrente necessária para alimentar esse circuito é 9,25, ou seja, um fio de 1,25 seria capaz de alimentar esse circuito tranquilamente. Mas a gente não vai escolher o de 1,25 porque a norma me diz que para as tomadas eu preciso usar uma seção mínima de 2,5. Então, como é um circuito de tomadas, eu vou usar um fio de 2,5, tá? Bom, chuveiro. O que acontece, queridos? O chuveiro é uma TUI, né? Porque é uma tomada de uso especial. É um ponto que vai ficar lá, estacionário, e é um ponto geralmente de grande consumo. Então, por isso, precisa ser um circuito individualizado. O que é um circuito individualizado? É aquele cara que tem o fio saindo lá da caixa de distribuição, né? Ou seja, tem um disjuntor só para ele, tem um fio neutro no barramento só para ele e tem um fio terra lá só para ele. E esse circuito, ele não tem emendas, ele não tem derivações. É só para essa tomada. Então, nós temos aqui 3 TUIs, né? Eu tenho uma TUI do chuveiro 1, uma TUI do chuveiro 2 e uma TUI para um ar-condicionado, tá? Então, vamos lá determinar qual é a seção desse fio. Então, para determinar a seção, eu vejo aqui as seções que tem no mercado. Esse daqui é só um exemplo, tá, queridos? Vocês podem procurar na internet lá. Isso aqui varia em função da marca, tá? Assim como a seção, varia também a corrente máxima. Mas essas seções aqui são as mais tradicionais, que inclusive são as recomendadas, né? E também essas correntes aqui que eu peguei é de uma marca bem conhecida, né? Uma marca, eu peguei lá no site da característica desta marca, mas vocês podem encontrar na internet de outros fabricantes. Bom, vamos lá, voltando aqui então. Agora, vamos para as TUIs. Então, o meu chuveiro 1, ele tem uma potência de 5.500, né? Por 5.500 watts. Uma corrente necessária para alimentar de 25 amperes. Então, aqui eu vou olhar aqui, esse fio aqui não consegue, né, não dá conta, só leva 14, esse fio só leva 20, esse aqui 25. Ok, então, esse aqui, esse chuveiro 1 aqui, vai ter um fio de 4. Professora, puxa vida, mas o que acontece se eu colocar um fio de 2,5 para alimentar um chuveiro de 5.500? O que acontece, meu queridos, é que o chuveiro não vai dar conta de esquentar tudo aquilo que ele consegue esquentar, tá? Então, a hora que você tiver lá no inverno, que você deixar a água bem pouquinho e aumentar lá a potência, colocar o chuveiro no máximo, o que vai acontecer? Ou o teu disjuntor vai proteger o fio e ele vai cair, o disjuntor, ou então, se o disjuntor não proteger o fio, o que acontece? O chuveiro vai puxar a eletricidade, porque ele consegue produzir 5.500, porém só consegue transportar 20 amperes, né? E aí o fio vai esquentar, vai derreter a proteção e, se você tiver sorte, ele vai só derreter, vai fechar o curto e vai parar de passar eletricidade, tá? Vai derreter o fio e vai parar de passar eletricidade, o teu chuveiro vai parar de funcionar e pronto. Se você não tiver sorte, ele pode iniciar o fogo, pode pegar fogo no seu fogão, no seu chuveiro ou no forro da sua casa, que é o pior, tá? Então, isso é o que acontece, tá? Por isso, o ideal é que sempre dimensionemos, né, conforme a capacidade, a previsão de carga aqui. Então, vamos colocar aqui nesse chuveiro um fio de 4. E aí, eu coloquei aqui um exemplo, um chuveiro com fio de 7.000 watts de potência, que é necessário aqui uma corrente de 31,82, aproximadamente 32 amperes. Os chuveiros que a gente tem no mercado tem de 7.000, 8.000, 7.500,
por aí, né? São os chuveiros máximos. E aí, o que acontece? O fio de 4 já não dá mais conta, né? Ou seja, queridos, não adianta vocês comprarem um chuveiro de 8.000 watts e botar num circuito que tem um fio de 4, porque o fio de 4 não vai conseguir levar o combustível necessário para que esse chuveiro produza 7.000 watts, né, de potência, de calor. Então, ele não vai dar conta de esquentar tudo aquilo que ele consegue esquentar, ou então vai derreter, vai danificar lá o fio, né, o teu circuito de alguma forma, certo? Mas, vamos lá, vamos calcular aqui, então, para esse chuveiro de 7.000 watts, eu preciso, então, de um fio de 6, que é capaz de transportar uma corrente de 32 amperes. Então, vamos colocar aqui um fio de 6. Deixa eu apagar isso aqui. Muito bem. Então, agora vamos para o próximo, que é um ar-condicionado. O ar-condicionado, esse daqui eu tô considerando esses ar-condicionado split, né, que em torno de 12.000 BTUs, enfim, não aqueles antigos que costumam gastar muito mais energia, tá? Essas tabelas de potência aqui, vocês também conseguem direto com a marca, né, com o fabricante dos equipamentos, tá? Esse aqui é só um exemplo. Então, desculpa, um ar-condicionado de 1.200 watts de potência, ele produz, né, ele necessita de uma corrente de aproximadamente 6 amperes. Ou seja, o fio de 1,5 daria conta tranquilamente, mas como trata-se de uma tomada, nós somos obrigados a colocar no mínimo uma seção de 2,5. E assim, queridos, temos aqui determinada a bitola, ou seja, a área da seção transversal, né? Ou seja, a espessura do fio para cada um dos circuitos. Agora, vamos determinar qual é o disjuntor que precisamos para proteger cada um desses circuitos, tá? Aí, olha só. Então, vamos para este passo aqui, ó. Determinada a seção do condutor, é preciso estabelecer qual o DTM a ser utilizado. Lembrando que o DTM tem a função de proteger o circuito. E para isso, é fundamental que a corrente do disjuntor seja menor ou igual à corrente máxima que o condutor do circuito é capaz de suportar. Então, meus queridos, nós vamos usar muito esta tabelinha aqui, ó, de corrente máxima, tá? Porque o disjuntor, o nosso fio, ele só consegue transportar essa quantidade de carga aqui, tá? Então, o nosso fio só consegue transportar essa quantidade de carga, certo? Se colocarmos um disjuntor maior, ele não vai proteger, certo? Então, nós temos que colocar sempre um disjuntor que tenha a corrente menor ou igual à corrente máxima, para que ele possa cair quando a corrente for ultrapassada, certo? Então, vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer? Comparar a corrente máxima do condutor conforme tabela acima e estabelecer o DTM. Então, aqui eu trouxe aqui, ó, uma tabela básica aqui de disjuntores que temos no mercado, tá? Então, vamos lá. O ideal que para protegermos os circuitos que têm um fio de 1,5 é que usemos disjuntores de 14 amperes ou menos. Então, para todos os circuitos que temos aqui o fio de 1,5, a gente vai proteger eles com um disjuntor de 10 amperes, certo? Então, vamos lá. Esse daqui é um de 10, esse aqui é um de 10 amperes. Agora, para os circuitos que têm o fio de 2,5, a corrente máxima é 20 amperes, ou seja, vamos proteger ele com um disjuntor de 20 amperes. Então, vamos lá. 2,5, protejo com 20, protejo com 20, protejo com 20 amperes. Para os circuitos com fio de 4, eu vou proteger com disjuntores de 25 amperes. Então, aqui eu vou proteger um 25 amperes. E, por sua vez, circuitos com fio 6, vamos proteger com 30 amperes ou com 32 amperes, se vocês tiverem no mercado. Aqui no meu caso só tem um de 30, eu vou colocar um de 30 mesmo, tá? Certo, queridos? Então, é assim que a gente faz para determinar, tá? E aí, agora, eu vou encerrar aqui essa gravação.
Bom, deixa eu mostrar antes pra vocês que eu coloquei ali na próxima aula, pra aula da semana que vem, eu coloquei, esse daqui é só o passo a passo. Então, vejam aqui que eu coloquei aqui, ó, uma aula de hoje, né, que eu coloquei os documentos da Celeste, que eu vou mostrar pra vocês agora, e uma aula da semana que vem, que tem aqui um videozinho bem interessante, né, é até do Portal da Educação, tem uma professora que é Rafaela Lima, ela tem uns vídeos bem legais no canal dela quanto à eletricidade, né, do ensino médio, mas tem muita coisa bem legal lá, então se vocês, né, tiverem curiosidade, tiverem interesse, é de maneira bem simplificada, aqui é um estudo para você aprender a calcular o quanto de energia elétrica gasta numa casa, é bem legal, tá? Bom, enfim, então vamos lá. O que eu queria mostrar para vocês é aqui. Aqui eu estou no site da Celesc, tá? Então, ó, celesc.com.br, padrão de entrada, tá? E aí, o que vocês querem, o que eu quero mostrar para vocês? Aqui, ó, em padrão de entrada, né? Aqui que eu estou. Aqui, meus queridos, vocês têm as normas. Eu estou aqui nas normas. Então, aqui, as normas que a gente mais utiliza, que inclusive eu coloquei lá no Siga para vocês, essa norma de fornecimento de energia elétrica em tensão secundária, que é a nossa N321.1, é a norma que a gente mais utiliza, ela tá aberta aqui, ó, é essa daqui. A última versão dela é de julho de 2019, então tem muita coisa aqui. E uma coisa que eu quero mostrar aqui dessa norma em específico para vocês é isso aqui, ó, quer ver? Aqui. Então, aqui na página 22, vejam só. A gente tem aqui uma divisão recomendada da Celesc para as condições gerais de fornecimento. Ou seja, amores, quando eu tenho lá, vocês ficaram em dúvida, né? O meu deu bifásico, deu monofásico, trifásico, como que eu calculo isso? Bom, se quando você faz lá todo o somatório da tua unidade consumidora, né? Que ele fala de unidade consumidora, é sempre a tua casa, né? A sua unidade residencial, enfim, a unidade consumidora é assim que a norma chama. Se se o que você somou lá no total da tua previsão de carga deu até 15 kW, ou seja, 15.000 watts, então você vai ter uma rede monofásica, né? Ou seja, na sua casa vai chegar um fio fase e um fio neutro, tá? Então, eles chamam de monofásico a 2 fios. Monofásico, 3 fios seria para tomadas de 110, né? Que daí precisa 2 fases, mas é aquele caso que eu expliquei para vocês lá no começo do semestre. Vamos seguir em frente aqui, ó. Se é bifásico, a sua potência está, em total, né? Entre 15.000 watts e 25.000 watts. Aí sim você vai solicitar um padrão de entrada bifásico, tá? Se até 15.000 é monofásico. E se você tem mais de 25.000, né? Se é maior do que 25.000, você vai utilizar um padrão de entrada trifásico, ok? Então, você vai ter lá na sua casa 3 fases. Então, aqui até 15.000, uma fase, até 25.000, 2 fases, mais do que 25.000, 3 fases. E o máximo é 75.000, tá? Bom, então vamos voltar lá no nosso exercício. Vamos supor que o meu somatório aqui deu 10.000 watts. Eu não sei quanto vai dar. Vai dar mais, né? Mas enfim, vamos imaginar que a minha rede aqui é uma rede, então, de mais de 25.000 watts. É uma rede trifásica, tá? Então, vamos imaginar que aqui deu maior do que 25.000 watts. Então, eu vou utilizar uma rede trifásica. E aí, a norma 5410 diz que nós temos que fazer um balanço entre as fases, ou seja, eu vou colocar aqui o meu circuito de iluminação 1 na fase R, o meu circuito de iluminação 2 na fase S, isso aqui é uma fase, 2 fases, 3 fases, então é o nome das minhas fases. E por que eu vou colocar em fases diferentes? Porque se der algum problema com a fase 1, eu ainda tenho a fase 2, né? Tenho a fase 3, ou seja, cada uma das fases tem lá o seu disjuntor individual, né? E os seus circuitos terminais exclusivos de cada fase. E assim por diante, tá? Então, eu vou colocar o circuito das tomadas aqui na fase 3
Esse outro aqui eu vou colocar na fase 2, na fase 1. O chuveiro também eu vou colocar cada um em uma fase, então eu vou colocar esse chuveiro aqui na fase 3, esse daqui na fase 1, 2 e esse aqui na fase 1. Então, é isso, queridos, é fazer o balanço. Então, de forma que quando eu some isso daqui, né, vou somar esse aqui, vou somar esse aqui, eles sejam aproximadamente equivalentes. E também tomar o cuidado, né, de, por exemplo, eu tenho aqui na minha suíte um ar-condicionado e um chuveiro de maior potência. Então, eu vou colocar eles em fases diferentes para que, se enquanto eu estou tomando banho, meu marido pode ir lá no quarto ligar o ar-condicionado, tá? Então, isso é importante a gente fazer esse balanço entre as fases. Ok, queridos? Então, isso é o balanço entre as fases. A gente determina se a nossa casa é monofásica, bifásica, trifásica, com base naquela norma da Celesc que eu mostrei para vocês. E aqui eu vou mostrar mais um detalhe importante que faz muita diferença, queridos. Quando vocês vão fazer o projeto, olha só. Aqui nessa parte em desenhos, tem os arquivos em PDF e em DWG. Então, aqui, ó, os quadros de medição em alumínio, a caixa, né, os quadros de medição coletivos, todas essas caixas, eles já têm os desenhos em DWG. Vocês podem pegar aqui o desenho já pronto, não precisa ficar desenhando tudo sozinho, né? Tá? Então, isso é uma dica boa, tem tudo aqui. E aqui estão as normas, né, em PDF, tá bem fácil, bem tranquilo de acessar. E aqui é uma que a gente usa muito, que é a de padrão de entrada, resumida, tá? Então, tem 20 e poucas páginas, ele é bem simplificado, é bem legal. Tem uma parte que explica bem o que é o kit postinho, como que compra, né? Porque não é qualquer kit postinho que você pode comprar, tem que ser produzido dentro das normas, né, da Celesc. Então, desde 2015 já tem esse kit postinho. Aqui na nossa cidade tem alguns lugares que fazem. Enfim, então aqui sugestão para instalar. Cadê a parte que explica do kit postinho? Será que eu já passei? Vamos ver. Potência, apresentação, potência instalada, local de medição. Essa daqui fala do local primeiro. Vamos ver aqui mais para baixo um pouquinho. Aqui. Aqui, ó, o kit postinho, o que é o padrão entrada, o que é o kit postinho, como instalar, né, as irregularidades entre um e outro, os desenhos, né, aqui algumas observações, aqui o desenho, né, geral do padrão monofásico, do padrão bifásico, o que muda, né, essa parte aqui opa, não consigo desenhar aqui, mas essa parte aqui da Celesc, né, que é eles que fazem essa ligação aqui, bifásico, o trifásico, enfim, queridos, então, era isso, tá? Desejo bons estudos para vocês e até mais. Obrigada!